Olá, sexto ano, Proquele de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a monarquia e república romana. Vamos relembrar, na aula anterior, nós começamos o livro 3 falando sobre Roma e discutimos sobre a formação de Roma, como tudo começou. E vimos que o período romano ele é dividido em três: monarquia, república e império. E hoje nós vamos ver mais ou menos como foi a monarquia e como foi a república em Roma. Acompanhe comigo. Então, a Roma Antiga conheceu três formas de governo: monarquia, república e império. A monarquia, você sabe o que é monarquia? É um sistema político em que quem governa é o rei, o monarca. A forma de governo adotada em Roma entre o século VIII e o século VI foi a monarquia. Os romanos acreditavam que o rei ele tinha origem divina. Esse período foi marcado pela invasão de outros povos, como os etruscos, junto com os gregos e os latinos, que durante cerca de 100 anos dominaram a cidade, impondo-lhes os seus reis. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o último rei etrusco, o Tarquínio o Soberbo, e fundaram uma república. No lugar do rei, elegeram 2 magistrados para governar. Roma, nesse período, do século VIII ao século VI, já era uma cidade-estado muito desenvolvida, principalmente na arquitetura e nas instituições públicas. O controle da cidade-estado de Roma era efetivado por 3 poderes: o rei, o senado e o povo. Aos reis cabiam as funções militares, judiciais e religiosas. Ao Senado, que eram aquele grupo de anciãos patrícios, né, eles eram o conselho consultivo do rei, que tomava decisões na ausência, né, do rei e elegia um novo rei que tinha a aprovação do povo. O povo era dividido em 30 cúrias, que eram associações de homens. Ainda neste período, a sociedade era dividida conforme a pirâmide que nós vimos na semana passada, sendo no topo da pirâmide os patrícios, abaixo os clientes, abaixo os plebeus e ainda na base da pirâmide abaixo os escravos. Houveram 7 reis durante a monarquia romana, sendo eles Rômulo, Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. No ano 509, a República Romana foi substituída por outra forma de governo, a República. Na República, quem governava eram os senadores e os magistrados. Durante esse tempo, a Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que começaram a garantir o domínio ali do mar Mediterrâneo. A República Romana teve sua origem, então, no ano 509, quando o último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, é deposto e o Senado, então, assume as funções de governo. Após a experiência monárquica, os romanos optaram por não deixar o poder na mão de uma pessoa só. Por isso, eles eliminaram a figura do rei e todos os cargos deveriam ser exercidos por 2 pessoas ou mais, chamadas de magistrados. Assim, não havia a figura de um só governante, mas 2, chamados de cônsules. Eles tinham um mandato de 1 ano e deviam controlar-se mutuamente. Olha aí o Senado reunido, decidindo tudo durante a República Romana. Lembrando quem fazia parte do Senado? Os anciãos patrícios, ricos, donos de terras, moradores ali de Roma. Algumas instituições feitas ali na República Romana, que começaram a existir durante a República. Então, o Senado, né, que ocupava a política internacional e supervisionava essas magistraturas. Era convocado pelos cônsules, pretores e pelo tribuno da plebe.
O Senado chegou a ter 300 membros, o cargo era vitalício. Os senadores, eles eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou tinham feito alguma relevância para a República. Abaixo do Senado vinha a magistratura. Para ser magistrado era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos e também o uso de cores diferenciadas de acordo com o seu cargo. Todo mundo que tinha um cargo na República Romana usava essas roupas brancas aqui, tá vendo? Só que de acordo com o seu cargo, a fita era de outra cor. As magistraturas sempre eram duplas, eram 2 cônsules magistrados ou colegiadas e seu mandato durava 1 ano. Abaixo temos alguns dos magistraturas romanas. Era o cônsul, que exercia o comando militar. No caso de guerra ou do impedimento de um dos cônsules, era substituído por um ditador. Eles tinham 1 ano de mandato e poder absoluto sobre todos os cidadãos romanos. Tinha o pretor, que tinha a função de administrar a justiça. O edil era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. O censor, que fazia o censo, né, contava a população, fiscalizava os candidatos a edil e vigiava a conduta moral do povo. E o questor era aquele que questionava, que cobrava os impostos e custodiava o patrimônio romano. Esses eram os cargos, as instituições durante a República de Roma. No início da República, os patrícios governavam apenas para o seu bem comum, deixando as demais classes ou estamentos da sociedade sem direitos políticos, sem outro qualquer tipo de direito, deixava fora. Somente depois de muitas lutas e muitas revoltas populares, os plebeus que queriam participação política conquistaram algum tipo de participação na República Romana. Algumas leis que até então eram orais, não existiam lei escrita e podiam ser burladas e mudadas conforme a interpretação de qualquer um, começaram a ser mudadas em favor dos plebeus. Em 450 a.C., foram finalmente escritas as leis, dando origem às leis das 12 tábuas. Mais tarde, esses textos serviram como base do direito romano, que influencia constituições do mundo todo, inclusive a Constituição brasileira veio a partir, né, do direito romano. Os pretores, antes das leis serem registradas de forma escritas, executavam as leis e, normalmente, eles faziam conforme eles interpretavam, tirando assim os plebeus, escravos e pobres da jogada, o que era conveniente para os patrícios, né? Claro, a classe que mandava em tudo. Durante a República ocorreu a expansão do território por meio de vários conflitos armados, o território começou a crescer. Assim, os romanos dominaram boa parte dos povos vizinhos nos primeiros 4 séculos desse período. Mas também ocorreram crise econômica, crise política, disputas de poder, aí veio a crise da República. No ano de 27 a.C., Otávio Augusto é nomeado primeiro imperador ou primeiro César. Além da expansão territorial ficar grande demais e Roma não conseguir ser mais uma república, agora ela seria um império, dando início então ao período do Império Romano. Mas sobre o Império nós falaremos numa outra aula na próxima semana. Aguardo vocês até lá, um beijo, tchau.